Olá, galera do sexto ano! Estamos aqui para mais uma videoaula de português. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Vamos começar a aula de hoje falando sobre um gênero textual narrativo, o conto. Você deve estar pensando nos famosos contos de fada. Sim, também são contos, porém vamos conhecer o que é um conto e aprender que existem outros, além dos que já ouvimos desde a educação infantil. Então, conto é um texto escrito em prosa, constituindo-se em uma narrativa curta, que apresenta poucos personagens e ações. Mas o que é um texto escrito em prosa? É um texto escrito em parágrafos, ok? Textos desse gênero podem ter narrador de primeira e terceira pessoa. Bom, o que isso significa? Narrador em primeira pessoa, também chamado de narrador-personagem, é quando o próprio personagem conta a história, o que dá aos leitores uma visão parcial dos fatos. Ele pode ser o personagem principal, narrador-protagonista, ou mesmo um personagem secundário, narrador-testemunha. Isso vai depender de sua atuação e aparição na trama. Nesse caso, a história é narrada em primeira pessoa do singular ou do plural. Eu, nós. Vejamos um exemplo. Um trecho da obra Memórias Póstumas e Brás Cubas, de Machado de Assis. Nessa obra, o narrador-personagem é também o personagem principal, como já aprendemos, chamado de narrador-protagonista. Exemplo 1. Quem me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Já o narrador-observador é o tipo de narrador que não participa do que está acontecendo na trama, apenas relata os fatos desconhecendo do passado e futuro dos personagens. Logo, os verbos utilizados são na terceira pessoa. Vejamos no exemplo 2, um exemplo de narrador-observador no romance de Machado de Assis, Quincas Borba. Capítulo 78. Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo, e chegou a ir à Rua dos Inválidos. No dia seguinte, 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias. O Major Siqueira arrancou a solidão. Ia participar-lhe que se mudara para a Rua 2 de Dezembro. Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias, do luxo, de todas as minúcias, ouros e bambinelas. Sobre este assunto, discorreu longamente, relembrando alguns móveis antigos. Parou de repente para dizer que o achava aborrecido. Era natural, faltava-lhe ali um complemento. Agora vamos conhecer a estrutura de um conto. O conto é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, é necessária uma introdução, desenvolvimento e conclusão da história. Dessa forma, o conto contém a presença de personagens, de um narrador, do tempo, espaço, enredo e conflito. Acompanhe a imagem. Na primeira cena, temos o início, a situação-problema. Cascuda, acho melhor a gente acabar o namoro por aqui. A partir de agora, é cada um por si. Na segunda cena, temos o meio, o desenvolvimento. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? E na última cena, temos o fim, um final inesperado, porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Esse Cascão é mesmo uma figura, não? Ainda sobre a estrutura dos contos, vamos falar sobre o tempo. Em resumo, o tempo pode ser caracterizado de 2 formas. Época em que a história ocorre, ano, e o tempo de duração da narrativa, mês, dia. O espaço se refere ao lugar em que os personagens sofrem e executam as ações dentro do enredo.
ou seja, pode ser uma casa, rua, parque, etc. Porém, por ter a característica de uma narrativa curta, o espaço é reduzido. O enredo se constitui com umas sequências de ações dentro da história. Logo, o enredo é responsável pela movimentação de personagens e composições da narrativa. E o conflito, dentro do conto, é identificado como um momento de maior intensidade entre os personagens da narrativa. Assim, por ser um gênero de curta duração, o conflito é único. Que tal pormos em prática tudo o que aprendemos? Vamos analisar um conto? O conto que iremos ler é a história de um homem que conseguiu enganar a morte. Isso mesmo. Vejamos. O compadre da morte. Diz que era uma vez um homem que tinha tantos filhos que não achava mais quem fosse seu compadre. Nascendo mais um filhinho, saiu para procurar quem o apadrinhasse e depois de muito andar, encontrou a morte, a quem convidou. A morte aceitou e foi a madrinha da criança. Quando acabou o batizado, voltaram para casa e a madrinha disse ao compadre: "Compadre, quero fazer um presente ao meu afilhado e penso que é melhor enriquecer o pai. Você vai ser médico de hoje em diante e nunca errará no que disser. Quando for visitar um doente, me verá sempre. Se eu estiver na cabeceira do enfermo, receite até água pura que ele ficará bom. Se eu estiver nos pés, não faça nada porque é um caso perdido." O homem assim fez. Botou o aviso que era médico e ficou rico do dia para a noite, porque não errava. Olhava o doente e ia logo dizendo: "Este escapa", ou então, tratem do caixão dele." Quem ele tratava ficava bom. O homem nadava em dinheiro. Vai um dia, adoeceu o filho do rei, e este mandou buscar o médico, oferecendo uma riqueza pela vida do príncipe. O homem foi e viu a morte sentada nos pés da cama. Como não queria perder a fama, resolveu enganar a comadre e mandou que os criados virassem a cama. Os pés passaram para a cabeceira e a cabeceira para os pés. A morte, muito contrariada, foi-se embora resmungando. O médico estava em casa um dia quando apareceu sua comadre e o convidou para visitá-la. "Eu vou", disse o médico, "se você jurar que voltarei." "Prometo", disse a morte. Levou o homem num relâmpago até sua casa. Tratou muito bem e mostrou a casa toda. O médico viu um salão cheio de velas acesas, de todos os tamanhos, umas já se apagando, outras vivas, outras esmorecendo. Perguntou o que era. "É a vida do homem. Cada homem tem uma vela acesa. Quando a vela acaba, o homem morre." O médico foi perguntando pela vida dos amigos e conhecidos e vendo o estado das vidas, até que ele palpitou perguntar pela sua. A morte mostrou um toquinho no fim, um cotoquinho no fim. "Virgem Maria, essa que é a minha? Então eu estou morre, não morre?" A morte disse: "Está com horas de vida e por isso eu trouxe você para aqui comigo, amigo. Mas você me fez jurar que voltaria e eu vou levá-lo para você morrer em casa." O médico, quando deu acordo de si, estava na sua cama, rodeado pela família. Chamou a comadre e pediu: "Comadre, me faça o último favor. Deixa eu rezar um Padre Nosso. Não me leves antes." "Jura?" "Juro", prometeu a morte. O homem começou a rezar o Padre Nosso que estás no céu e calou-se. Vai a morte e diz: "Vamos, compadre, reze o resto da oração." "Nem pense nisso, comadre. Você jurou que me dava tempo de rezar o Padre Nosso, mas eu não expliquei quanto tempo vai durar minha reza. Vai durar anos e anos." A morte foi-se embora zangada pela sabedoria do compadre. Anos e anos depois, o médico velhinho e engelhado ia passeando nas suas grandes propriedades quando reparou que os animais tinham furado a cerca e estragado o jardim cheio de flores. O homem, bem contrariado, disse: "Só queria morrer para não ver uma miséria destas."
Não fechou a boca e a morte bateu em cima carregando. A gente pode enganar a morte 2 vezes, mas na terceira é enganado por ela. Esse maravilhoso conto é de Luiz da Câmara Cascudo. Vejamos como a ação está organizada em O Culpado da Morte. Situação inicial. O homem procura quem apadrinhe seu filhinho e encontra a morte, que lhe dá de presente um meio de se tornar rico. Conflito. O filho do rei adoece e vai morrer, e o homem não quer perder sua fama. Clímax. O homem vê na casa da morte a vela da sua vida já bem pequena. Desfecho. O homem, já velhinho, vendo o seu jardim de flores estragado, diz que preferiria morrer ao ver aquela miséria e a morte o leva. O enredo, a forma como os fatos são apresentados ao leitor, constitui o enredo. Em O Culpado da Morte, os momentos da ação, situação inicial, conflito, clímax e desfecho estão organizados em ordem linear, isto é, são apresentados na ordem que acontecem, quer dizer, começo, meio e fim. Esse gênero demanda mais de uma aula presencial para aprendermos tudo. O que fiz foi um resumão. Contudo, na sua UE e nos podcasts você encontrará muito mais informações. E sempre converse com o seu professor. Busquem mais contos e se divirtam com a variedade de histórias. Um grande abraço e até a próxima videoaula.